Olá, sextos anos, tudo bem? As atividades de matemática desta semana serão sobre frações. Bom, nós vamos ter a ideia de que seja uma fração e a sua representação. Então, o que é uma fração? A fração pode ser uma parte de um todo ou até um todo, mas esse todo vai ser dividido em partes iguais. Posteriormente, vamos ver através de exemplos para ficar mais fácil, ok? Bom, numericamente, nós representamos uma fração como quociente, ou seja, uma divisão de dois números. O numerador indica quantas partes foram tomadas o todo e o denominador indica em quantas partes foram divididos o todo, tá? Então, vamos dar alguns exemplos para que vocês entendam melhor essa situação. Vamos lá. Essa figura que temos aqui, olha, ela representa o inteiro, né, um retângulo aqui no caso, né, ele foi dividido em 4 partes iguais, sendo que nós temos uma parte colorida aqui no caso, tá? Essa parte que está colorida aí, no caso de vermelho, a gente tem uma parte das 4, então nós temos 1/4. Então, isso aqui é uma fração, essa representação do número 1 dividido por 4, porque nós pegamos uma parte de 4, foi colorida uma parte de 4. Então, este número 1 aqui, que está logo acima do traço, que esse traço também representa uma divisão, ok? Esse número 1 é chamado de numerador, que indica quantas partes que eu tomei, no caso aqui é quantas partes que eu colori. E o denominador, que no caso aqui é o 4, tá? Ele representa em quantas partes a figura toda foi dividida. Então, aqui foi dividida em 4 partes iguais, por isso que o denominador, o número que está abaixo do traço, é o número 4. E nós lemos 1/4. Bom, trouxe aqui mais um exemplo para vocês verem que essa figura, o círculo, representa um inteiro e que foi dividido em 6 partes iguais. E dessas 6, 5 foram coloridas de azul, certo? Então, a parte que está em azul, tá? Significa 5/6 da figura. Então, eu escrevo dessa maneira. Essa é a representação da fração, tá? O 5, que é o numerador, que significa quantas partes foram coloridas. E 6 é o denominador, que significa em quantas partes que eu dividi toda a figura, ok? Bom, então a leitura é 5/6. Bom, isso nós estamos falando da parte colorida, tá, pessoal? Vamos para este outro exemplo, onde trouxemos aqui uma figura, um inteiro, que foi dividido em 8 partes iguais. E sendo que dessas 8 partes, 3 estão coloridas. Bom, a parte colorida, tá? São 3, um total de 8 partes. Então, eu escrevo desta maneira em forma de fração, 3/8. Então, veja bem, 3 é o numerador, que significa quantas partes que foram coloridas, e o de baixo, que é o 8, debaixo do traço, que é o 8, significa em quantas partes que a figura foi dividida, ok? Bom, nós temos o numerador e o denominador, são chamados de termos de uma fração, tá? Então, o número natural escrito acima do traço recebe o nome de numerador. E o número natural escrito abaixo do traço é chamado de denominador, tá? E aqui nós temos um exemplo, né, da fração 5/8, onde o numerador indica quantas partes foram consideradas e o denominador indica em quantas partes o todo foi dividido. Bom, pessoal, lembrando que o denominador nunca pode ser 0, tá? Por quê? Porque eu não consigo dividir a figura em 0 parte, tá bom? Ou eu deixo ela inteira, né? Ou eu divido ela em partes iguais. Então, não existe aqui 0 no denominador, tá? Lembre-se sempre disso, ok? Bom, pessoal, e vamos falar agora sobre leitura de frações, tá? Como que eu faço para ler uma fração? Você deve proceder da seguinte maneira. Primeiro, você vai ler o numerador e depois o denominador. Então, primeiro o número que está em cima do traço e depois o que está embaixo do traço. Mas preste atenção, no denominador é o seguinte,
Se o denominador é 2, você vai ler meio. Se for 3, você vai ler terço. Se for 4, quarto. 5, quinto. 6, sexto. 7, sétimo. 8, oitavo. 9, nono. Mas se o denominador for 10, você vai ler décimo. Atenção, se o denominador for 11, você já lê o numerador, claro, e a palavra onzeavos. E se for 12, você vai falar dozeavos, 13, trezeavos, 14, quatorzeavos e assim por diante. Mas fiquem atentos, com denominador 100, você vai ler centésimo. Com denominador 1000, você vai ler milésimo. E com denominador 10.000, décimo de milésimo, tá? Bom, trouxemos aqui para vocês uns exemplos. Olha lá, eu leio 1 meio, então é uma fração. Olha lá o traço, o número de cima é o numerador e o de baixo é o denominador. Como o denominador é 2, né, pessoal? Então eu vou ler 1 meio. Olha essa outra aqui, olha. 2, que é o numerador, e o denominador é 9. Então eu leio 2 nonos. Aqui neste outro exemplo, eu tenho 13 no numerador e 100 no denominador. Então, eu vou ler 13 centésimos. E neste último exemplo, trouxemos aqui o 7 no numerador e o 20 no denominador. Então, a leitura é 7 vinteavos, tá? Bom, chegamos nas atividades, onde na primeira você vai completar com a fração a parte colorida que tem na figura, tá? Então, aqui trouxemos um exemplo. Essa figura inteira, né? Ela está dividida em 4 partes iguais, estão coloridas 3. Então, a fração que representa essa parte colorida são 3 quartos. 3 significa quantas partes que coloriu e 4 significa em quantas partes que a figura foi dividida no total. Tá? Então, façam, caprichem e coloquem as frações corretamente. Na atividade 2, trouxemos aqui uma atividade para você escrever como se lê cada fração. Então, eu trouxe também os exemplos. Olha lá, essa fração eu leio 2 quintos. E essa daqui, 3 décimos. E assim você vai fazer nesses outros itens também. Chegamos na atividade 3, onde você vai colorir as figuras de acordo com as frações dadas. Pode usar qualquer cor. Se não tiver lápis de cor, pode fazer com o próprio lápis de escrever, tá bom, pessoal? Então, aqui eu tenho a fração 2 quartos. E aí, você vai colorir aqui na figura o que representa a fração 2 quartos. Verifique que aqui está dividida em 4 partes. E eu vou colorir 2, tá? Então, em qualquer lugar aqui, você pode colorir aqui e aqui. Ou, se não, essa parte com essa. Bom, o que você tem que fazer é colorir 2 partes dessas 4, tudo bem? Bom, terminando a atividade 3, chegamos na 4, onde você tem ali, olha, uma situação que um mês tem 30 dias. Escreva a fração do mês que corresponde a um dia. E aí já fizemos para vocês, olha lá, ó, um dia é o que eu quero, é o que eu considerei, do total de 30 dias, né? Então, o mês foi dividido em 30 dias, então a fração é 1 trintaavos. E assim você vai fazer a alternativa B, C e D. Na atividade 5, indique as frações correspondentes a cada situação. Vamos lá, Carolina comeu 3 doces de uma caixa que continha 8 doces. Então aqui você vai escrever a fração que corresponde a essa situação. Na B, Janice comprou 7 cadernos de um pacote que continha 10 cadernos. Então, mostrando aqui para vocês que tem certas situações do dia a dia que nós também usamos as frações. Não é somente em figuras, tá, pessoal? E na atividade 6, que é a última atividade, tá lá, 15 pessoas foram convidadas para uma festa e apenas 8 compareceram. Qual a fração que indica a presença? E qual a fração que indica a ausência? Tá? A presença foram os que compareceram, a ausência que não compareceram, tá? Então, tenho certeza que você vai fazer isso daí numa boa, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês. Um grande abraço!